Cuidado com as raízes de amargura. A palavra de Deus diz nas cartas aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14 e 15: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por elas muitos se contaminam. O autor das cartas aos Hebreus nos traz um alerta muito importante. O tamanho perigo é que quando permitimos que raízes de amargura brotem em nosso coração. O versículo 14 se inicia dizendo: Segui a paz com todos e a santificação. São duas condições para que possamos ver o Senhor. Mas essas condições vêm seguida de um alerta: tendo cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. Mas como eu poderia me privar da graça de Deus? E ele completa: quando eu permito que raízes de amargura brotem no meu coração. Quando isso acontece, automaticamente eu não consigo seguir a paz com todos e muito menos me santificar. E isso é o que o autor está nos alertando. E ainda continua dizendo: tendo cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. Como é possível se privar da graça de Deus? Como eu disse, permitindo que raízes de amargura brotem em nosso coração. E quando eu me privo da graça de Deus, e observação, não é o irmão que vai me fazer privar da graça de Deus. Eu estou me auto-privando da graça de Deus. E quando eu me privo da graça de Deus, quando eu me privo do principal, quando eu me privo da essência de Cristo, a tendência das coisas é ser catastróficas. Porque quando eu me privo da graça de Deus, eu não tenho um raciocínio lógico espiritual. Eu tenho dificuldade de discernir as coisas. Eu, com a raiz no meu coração, sem a graça de Deus, eu vou ver coisas aonde que não tem. Eu me torno vulnerável às setas do inimigo. E a palavra está dizendo: se privar da graça de Deus é eu abrir mão daquilo que foi me dado gratuitamente para dar lugar a raízes de amargura no meu coração. E o versículo continua: que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Dá-nos a entender que quando essa raiz é somente uma semente, quando eu consigo detectá-la, eu tenho que eliminá-la de imediato, para que assim eu consiga continuar a minha trajetória sem dano algum. Mas quando eu ignoro essa pequena sementinha e ela venha a brotar, olha o que o versículo está dizendo: que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Então a perturbação vai chegar quando ela deixar de ser uma semente e passar a ser um broto. E a palavra ali, não vos perturbe, quer dizer que não tira a sua paz. Quer dizer, tirar a paz. Eu cansei de ver pessoas que acordam, dormem, vão trabalhar, vão fazer o que tiver de fazer, mas não conseguem ter paz, porque tem algo que tem perturbado ela. Tem uma contenda ou tem uma coisa mal resolvida com alguém que tem tirado o sono dela. Por isso que a palavra vem dizendo que brotando não vos perturbe, porque é impossível você com uma raiz de amargura ter paz no seu coração, porque quando aquela instituição ou aquela pessoa vir na tua mente, você vai ficar atribulado, você vai ficar nervoso, você vai ficar sem paz. E o versículo termina dizendo assim, ó: e que por ela muitos se contaminam. Você já viu alguém com raiz de amargura? Alguém amargurado? Você já viu uma pessoa, quando ela vai falar de outra, quando ela vai falar de uma instituição, como ela fala? Como ela destila ira? Como ela destila ódio? Tem pessoas que te odeiam.
Tem pessoas que têm um pensamento mal formado sobre você, porque ela foi contaminada por alguém que tem amargura no coração. Então, nem sempre alguém vai falar com você de forma... Nem sempre alguém vai falar de outra pessoa de uma forma meiga, mas vai falar com o coração carregado. Vai falar com o coração cheio de tristeza. Vai falar com o coração cheio de mágoa. Então, é essa pessoa que carrega a raiz da amargura. O interessante é que a palavra mágoa, ela tem a mesma raiz da palavra amargura. A palavra mágoa é a junção de duas palavras, má e água. Má, água. Dá a ilusão de uma água parada. Dá a ilusão de uma água imprópria para o consumo. De uma água com cheiro ruim. De uma água com cheiro podre. Pegue na tua casa uma vasilha, enche de água e deixe num canto durante 30 dias. E você vai lá e vai perceber o quão mal cheirosa ela está. Porque assim é a amargura quando a gente guarda ela. Ela nos mata de dentro para fora. Porque quando a gente não ponhamos aquilo para fora, quando a gente não libera o perdão, ela fica aqui parada, ao ponto de feder podre. Porque água parada dá dengue. Água parada não traz benefício para ninguém. E o Senhor não chamou nós para sermos água parada. Ele chamou a gente para jorrar água viva para a vida eterna. É essa a questão. Porque é engraçado que na oração do Pai Nosso, Senhor, perdoa-me como eu perdoo os meus inimigos. Como que eu posso pedir perdão a Deus se eu não consigo liberar perdão para o meu irmão? E aquela amargura, essa raiz vai me matando aos poucos. E eu conheço gente que tem uma raiz de amargura no coração e a culpa não é delas, elas foram feridas. Ela está na razão dela. Mas muitas das vezes, para você ter razão, você terá que abrir mão da razão que você tem. Eu vou repetir. Muitas das vezes, para você ter razão, você terá que abrir mão da razão que você tem. A palavra de Deus diz em 1 Reis 3, do versículo 16 ao versículo 28, que duas mulheres, cada uma deu à luz a um filho, só que ao mesmo tempo. E ambas moravam debaixo do mesmo lar, debaixo do mesmo teto. E uma noite, uma das mulheres rolou sobre o seu filho, quando estava dormindo, e o matou. Quando aquela mulher se deparou com o filho morto, não conteve a loucura do seu coração por ser mãe. Então, de prontidão, pegou o filho dela morto e trocou com o recém-nascido da amiga. Quando o dia raiou, a amiga, vendo que aquele filho que estava ali morto não era o dela, começaram uma discussão muito grande, ao ponto dessa discussão ter sido levada ao rei, para o rei decidir. E o rei nessa altura era o rei Salomão. Então o rei, escutando ambas, e uma acusava a outra que o filho era dela, não, o filho é meu. O rei disse, me traga uma espada, pois vou cortar a criança ao meio, e vou dar metade para cada uma, e o problema será resolvido. Enquanto a que matou o filho acidentalmente dizia, isso mesmo, corte, e nosso problema será resolvido, a outra lhe dizia, não, meu rei, não faça isso. Mas antes, entregue a criança viva para ela. Ela estava na razão dela, ela tinha razão, porque ela estava defendendo o filho. Mas ela abriu mão da razão para ter razão. E quando ela abre mão e fala assim, não mate a criança, mas entrega para ela, Salomão fala, aí está a verdadeira mãe. Aí está a mãe da criança. Cuidado com a raiz da amargura que tem brotado no seu coração. Porque essa raiz da amargura tem te privado da graça de Deus. Tem te privado de Deus trabalhar no seu coração.
E quando nós temos dificuldade de liberar perdão, damos brecha para o inimigo nos lançar setas, para o inimigo trabalhar em nossas mentes. Que com essa palavra a gente possa eliminar toda semente e não permitindo chegar a brotar de raiz de amargura em nossos corações. Que a gente possa 100% participar da graça de Deus e gozar de tudo que ela nos proporciona. Em nome de Jesus, a minha oração é que essa palavra venha falar poderosamente com o seu coração e não permita que por causa de uma raiz de amargura você se prive da graça de Deus. Que o Senhor vos abençoe e te ajude na sua batalha. Em nome de Jesus. Amém.